a gente tem aqui, olha só, que lindo. Esse tema é maravilhoso, eu amei. Saiu na Folha. A jornalista Giovanna Madalosso. Nossa. Madalosso é nome de restaurante lá em Curitiba, hein? Madalosso, restaurante muito bom. Escritora, roteirista e uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras. Fui surpreendida por uma possível saudação nazista. Em diversos países, aquelas fachadas configurariam apologia. Tem o texto dela, muito mal escrito, e ela conta de maneira anedótica, meu querido Folo, até a experiência dela, que estava lá visitando Santa Catarina, e quando, no segundo dia de viagem, ela olha para um telhado e acha que capturou o maior furo da história jornalística brasileira. No meio do céu azul, naquele ambiente bucólico, aquela paisagem maravilhosa que é Santa Catarina, estava no telhado de uma casa a palavra Heil. H-E-I-L. Escrita com telhas, grande, destacado bastante para ser lida à distância. E, poxa, aí o espírito jornalístico, investigativo, que todo mundo espera de jornalista sério, irrompeu nessa mulher. E ela falou, pô, é isso, né? É uma provável saudação nazista. E foi pro argumento de... eu até gosto do GC que a gente estava comentando, penso logo é nazista, né? Penso logo, olha só o nazismo. Hoje existe uma tara desses jornalistas militantes pela figura do nazismo e do fascismo. Porque eles gostam de atribuir a pior pecha possível e imaginável para quem eles consideram que é o seu inimigo político. Então, como Santa Catarina é um estado majoritariamente conservador, para ela E alemão. cai muito cai muito bem na narrativa. Fica perfeito na narrativa dessa jornalista mirim, jornalista infantil, mau caráter, de 10ª categoria. E o mais legal, Adriles, é a Folha admitindo o erro. É incorreto afirmar que a inscrição Heil no telhado dos imóveis, muito provavelmente, entre aspas, porque era isso que estava no título e no texto, seja uma referência a uma saudação nazista, como publicado em versão anterior desse texto. Ela trocou para possivelmente. E é assim que a Folha admite o erro. Ninguém falou pra Folha que são sinônimos, possivelmente, muito provavelmente. O povo, Pelo amor questão de Deus, isso é é a questão da básico do ênfase. português. Eles tiraram a ênfase e tá tudo certo e pode. Só para explicar para a audiência, é de uma construtora que faz casas de veraneio para as pessoas alugarem, cujo nome da família é Heil. E eles usam isso como forma de marketing e promoção do nome Antônio, familiar. A questão que se coloca não é a questão da incompetência, da burrice, da mau-caratismo. mediocridade e do mau-caratismo tendencioso e capcioso da jornalista. A questão é, a Folha de São Paulo tem uma linha editorial. Ela tem editores que leram aquela matéria. Então não é a jornalista que cometeu um erro. É a Folha de São Paulo, para ser generoso, que cometeu um erro gravíssimo, atribuindo nazismo a famílias de Santa Catarina, atribuindo preconceito a pessoas de Santa Catarina, atribuindo preconceitos, deturpações de gênero, deturpações conceituais a todo o espectro da direita brasileira, porque a gente sabe que Santa Catarina teve uma votação expressiva para Bolsonaro, para o conservador, de com 70%, 80%, a votação mais expressiva de todo o país. E isso não é só burrice. Não é só mediocridade. Heil significa em alemão salve, ave. É uma expressão usada desde César. Ave César. Eu não posso nem dar tchau. Eu já fui chamado de nazista, que eu dou um tchau, mesmo que seja num programa de 30 minutos que eu falo mal do nazismo, eu dou um tchau que eu já dei 800 vezes, eu sou taxado de nazista. Ou seja, não é burrice, não é mediocridade, é método. É método. Quando o Bolsonaro foi eleito, teve um estudante de comunicação de uma faculdade aí que pintou, que tatuou uma suástica na nuca. E, eventualmente, isso foi capa da Folha de São Paulo, capa do UOL. E, eventualmente, isso foi associado a bolsonarismo, a conservador, à direita. É um método.
Agora, é um método dado dentro de uma imprensa livre. Essa mesma imprensa que não acusa os abusos de autoridade de um judiciário que está se transformando num ditador do país, quer atribuir a possibilidade de nazismo a pessoas que simplesmente se colocam à direita, no espectro conservador, ou que seja do espectro bolsonarista, que é um livre princípio. E aí você associa nazismo, aí virou uma febre. Associa nazismo a quê? A bolsonaristas, a direitistas. Aí você vê o Alexandre de Moraes dizendo que a extrema-direita brasileira achou no meio da internet para cometer crimes como nazismo, pedofilia, terrorismo, assassinato e crimes de lesa pátria, crimes contra a democracia, atos golpistas. Ou seja, eles querem associar subrepticiamente todo ato nazista que não existe no Brasil. Se tiver meia dúzia de nazistas loucos no Brasil, aonde eles estão? Eu não vejo. Aonde tem post de nazismo no Brasil? Aonde tem manifestação nazista no Brasil? Me falem, aonde que está isso? Isso é loucura, isso é insanidade. Insanidade, mediocridade, burrice e mau caratismo com método. É para associar qualquer pessoa que critique o Alexandre de Moraes, qualquer pessoa que critique o Lula ou o Flávio Dino, o executivo ou quem quer que seja da ala progressista da sociedade brasileira, como nazista. Isso sim é um método nazista, você exterminar, desumanizar o seu adversário político para transformá-lo num rato a ser exterminado num campo de concentração. Hoje não precisa nem eliminar fisicamente, é só tirar a rede social, é só multar pesadamente, é só desmonetizar, é só exilar, é só prender. Ou seja, houve uma asepsia no método de eliminação do adversário. Eu vou te falar. E essa asepsia é colocada, sobretudo, pela própria imprensa que chama de nazista aqueles que discordam. Isso, assim, é a imprensa na lata do lixo. Não é que a imprensa oficial morreu, como diz o nosso querido Paulo Figueiredo. A imprensa oficial brasileira é um cadáver putrefato, a olho nu, a céu aberto. É um zumbi do mal. E, Adriles, eu vou te falar uma coisa, né? A assimetria é muito grande. Então você tem 3% dos jornalistas aí engajados em tentar mostrar a verdade para as pessoas. E a verdade demanda trabalho. O jornalismo investigativo é a coisa mais linda que existe no meio da comunicação. Uma pessoa tem o compromisso de apurar fatos, de ir atrás das fontes, de verificar se o que aquela pessoa, aquela fonte está falando é verdade, levantar a informação, às vezes se colocar em risco, em zonas de guerra, para conseguir transmitir o que é verdadeiro. Isso é jornalismo. Isso daqui que essa mulher faz é putrefato. É a vontade de querer exprimir uma narrativa a verdade acima do interesse de transmitir a verdade para as pessoas. Isso é nojento que ela fez. E, meu querido Suano, eu fico olhando pro nazismo estrutural catarinense, estou usando aqui uma expressão que o Paulo Pouzonov usou na coluna dele da Gazeta. Se interpretam literalmente. Não, estou usando de maneira irônica, né? Quando a pessoa olha para todos os lados e vê, né, essa transformação, tudo de ódio, é o que o Adriles falou, é uma pauta que tem método. É método. E quando, olha, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quando o Adriles tem que lutar contra 10 jornalistas ao mesmo tempo em todas as redes sociais falando que ele é nazista, a chance dele perder é maior ou menor? É óbvio, a mídia está criando a imagem dele e repetindo essa mentira até que ela se torne verdade. Isso, inclusive, é uma técnica dos próprios... Eu até evito falar o nome do regime, eu prefiro falar o nome, porque é menos associado. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu prefiro falar o nome que fica muito mais claro para todos, né, do que você falar o regime que me causa muita angústia. Veja, faz parte da técnica deles. Essa é a técnica que foi incorporada. Agora, o mais assustador é você dar crédito e tornar público. Talvez ela tenha feito isso para se tornar relevante, porque eu nunca tinha ouvido falar desta senhora. Talvez ela tenha feito isso para tentar, num processo de lacração e uma mentira absoluta, produzir uma interpretação da realidade baseada na sua ignorância, porque ela mostrou que ela não conhece a língua alemã, ela não conhece o regime, ela não conhece, não estudou, melhor dizendo, não estudou o regime, ela não conhece de política, ela não sabe o significado, ela não sabe a história da família, aí ela pega e, com base na sua ignorância, cria um absurdo desta grandeza para se promover. Mas aí nós ficamos numa seguinte situação, Marco, que para mim é o que há de mais relevante.
Nós carecemos de lideranças que possam enfrentar o processo. Estão começando a surgir. Mas essas lideranças, elas só surgem se elas colocarem realmente a cara a tapa, porque o que se quer da liderança não é que ele apresente a solução do problema, é que ele mostre para todos que ele não vai desistir na busca da solução, porque a solução vai ser construída por todos aqueles que estão acreditando na convicção moral deste indivíduo, ou dessas pessoas, ou deste conjunto de líderes. E nós não temos no Senado, está aparecendo na Câmara, e nós estamos atrás. Por quê? Porque as pessoas querem ser líderes, sabe fazendo o quê? Fazendo tese de doutorado, interpretando o processo histórico, fazendo metateoria. Não é assim que surge o líder. O líder, ele surge quando ele leva uma pancada na coluna, e a primeira pergunta que ele faz é: o que eu mexo do corpo para continuar andando? Não é buscar quem bateu, como é que tal, se ele vai ter ou não um acesso a um hospital. Ele quer ir atrás. Esse é o líder. Mas, ó... E ele precisa surgir. Eu posso... Nossa, tem tanta manchete boa hoje e elas estão meio conexas, Adriles. Essa é a beleza do negócio. Olha que linda essa conexão que a gente vai fazer agora para a Geisiane. Folo, coloca aqui a reportagem da Gazeta sobre líder de ONG com bunker do tráfico, que disse que nazistas criticaram a visita de Dino a Maré. É método, é método. Até a galera do tráfico tá chamando o pessoal que critica Não dá. a ida do Dino, né, aos lugares mais inóspitos e hostis da nossa terra brasileira, de nazista. E é muito lindo isso, porque o Orlando Silva, ele tinha uma coisa para falar sobre a reportagem também que a gente acabou de comentar, e eu vou jogar tudo para a Geisiane. Tem um print aqui que eu separei, querido Folo. Tá no WhatsApp, olha só. Tem um print da matéria da Folha de São Paulo, e daí o Orlando Silva, que quer regular as redes sociais, falou que não consegue abrir o link anexado. O cara que quer regular as redes sociais no Brasil e acabar com a nossa liberdade de expressão, impor a censura, ele não sabe a diferença entre print e link. Geisiane Freitas. Tem um outro caso de um cara, agora eu não vou lembrar se ele é ministro, o que ele é, mas ele não consegue falar a palavra Google. Ele não consegue falar... Google. É o Google. É o Google. São essas pessoas que não têm conhecimento, eles não têm domínio da língua portuguesa, eles não têm domínio técnico em cima do campo da informática, mas querem ter domínio sobre o que você pensa. Porque o debate aqui é a respeito do que você pensa. Eles são tão ditatoriais que eles acham que por você ter um conjunto de ideias te coloca, te equipara no campo de nazistas. E isso é feito por toda a esquerda. A esquerda ela tem como tática, ela tem como estratégia, portanto é feito intencionalmente, é um projeto de engenharia social com muito mau caráter envolvido. Ela tem como estratégia de dessensibilizar a respeito de determinadas pautas. Então ela precisa pegar aí, por exemplo, o nazismo e dessensibilizar isso e banalizar isso. Ao mesmo tempo que ela banaliza e dessensibiliza, chamando todo mundo de fascista, chamando todo mundo de nazista, ela coloca ali uma etiqueta na testa de determinadas pessoas, fazendo com que essas pessoas sejam os primeiros alvos da tirania, não só dela, mas da população. As pessoas que estão menos informadas, as pessoas que são mais ou menos informadas, ou até pessoas que estão um pouco mais informadas, mas estão informadas pela CNN, pela Folha, pelo UOL, pela Globo News, olham para determinados grupos e já identificam que eles não são humanos, que eles sequer têm dignidade humana, que eles são a escória da humanidade. Por que eles são a escória? Porque eles são nazistas. É muito comum as pessoas me perguntarem em rede social se eu vou a Santa Catarina, se eu já fui, e se eu tenho algum problema com Santa Catarina. É muito comum mesmo, assim, eu receber esse tipo de pergunta. E por que as pessoas me perguntam isso? Porque elas já partem do princípio que ali existem uma branquitude, né? Que existe uma supremacia branca e, portanto, é uma supremacia
nazista. Mas tudo isso que a gente está colocando aqui não passam de espantalhos. Isso não existe na realidade. Quem são as pessoas nazistas? Como muito bem o Adriele Jorge coloca todos os dias nesse programa. Eu nunca cruzei com a pessoa nazista na vida. Imenso não existe isso aqui dentro, não existe, não tem. A gente nunca encontrou, eu nunca encontrei um fascista, eu nunca encontrei um genocida. Por quê? Porque não tem, é por isso que eu não encontro. Não tem. Deve haver ali um Zé Mané ou outro que é latino, mas que quer a supremacia branca. Esse cara tem um problema psiquiátrico, para dizer o mínimo. E aí você não leva a sério um louco, você não bate palma para maluco dançar. Agora, você pegar o termo e impor a todo mundo, cai naquilo que eu falo sempre, é o que o Thomas Sowell fala. Eles nos colocam no campo do debate, nos demonizando. Por isso que não tem como fazer de igual para igual. Ou a gente tem uma reação com um pouco de truculência, se preciso, se a gente tem uma reação enfática, ou a gente continua apanhando, porque os caras sequer consideram que nós somos humanos. E eles fazem com que todo o resto da sociedade, que não está atenta ao debate político, ao debate da liberdade de expressão dentro do nosso país, ao debate de que há uma tirania do judiciário, faz com que essas pessoas nos olhem como se nós fôssemos os inimigos, quando na verdade nós estamos defendendo aqui a liberdade de expressão. Só para fechar, tem um desenho que eu gosto muito, que é o Tintim. As Aventuras de Tintim, que na verdade é um grandíssimo jornalista. E parte da esquerda americana se colocou contra esse desenho, porque em um dos episódios ele, enquanto jornalista, bate de frente com o socialismo, né? Ele fala contra as tiranias, ele fala contra a ditadura. Durante o desenho ele tem como objetivo sempre investigar, sempre acabar com o castelo de cartas da maldade. E aí a esquerda americana cancelou o desenho. Aqui no Brasil a gente tem As Aventuras de Tintim. Ao contrário, a gente tem, na verdade, um consórcio de jornalistas e de meios de comunicação grandes que fazem de tudo para que a ditadura seja instaurada cada vez mais dentro do nosso país. Tem um meme, Folo, que a gente colocou aí do Hitler. Você tem esse meme aí, não? Cuidado. Não briga com isso. Não? Briga com isso. Não, mas o meme... Porque o algoritmo da internet é burro. Mas só pra explicar, é uma figura em que diz assim, tudo que eu discordo é nazismo. É isso aí. Só isso. Todo mundo que eu não gosto é Hitler. todo Guia mundo. infantil para discussões políticas na internet. Isso, que é basicamente o que acontece. Só que, acho que o Suano vai falar agora, né? A questão do método que a gente fala foi incorporado, foi absorvido. É melhor não colocar, então. Vamos O algoritmo da internet é burro e capcioso. Eles buscam. Eles são por aí safados. mesmo. É só fazer um comentário, Vai lá. não é uma discordância da Geisiane nem do Adrilles. Existem sim. O problema, que aí é que está o método deles. Essas pessoas que você pode, qualquer hora dessa, se deparar ou encontrá-los, eles são uma excrescência e é uma insignificância da nossa sociedade. O método deles... Os assassinos, pedófilos existem. Pois é. Mas não é todo mundo que é direita que é mas, pedófilo. Mas é aí óbvio que é o isso, né? método. Aí é que é o método. O que eles estão tentando dizer é que esse percentual que é ínfimo, insignificante, ele cresceu de uma maneira tal que ele passou a absorver toda a direita ou toda a oposição. Ou seja, a ideia é dizer... Olha como existe e olha como é tão amplo, porque todo aquele que discorda, por exemplo, de uma visita no Complexo da Maré, todo aquele que discorda dos abusos de autoridade e dos métodos à la Gestapo de determinadas autoridades, estão dentro desse regime, porque o método é tentar colocar todos os opositores como sendo, mas que existe. Eu tive a infelicidade de deparar com alguém assim, já tive a infelicidade. E o próprio método é a definição do que eles chamam o outro. Exatamente, mas é o método. A desumanização do outro é o método Mas nazista. olha que lembrar. como é que eu resolvi o problema e de você ter que acusa lidar? daquilo que você faz. A segunda parte do método é essa. Eu te acuso daquilo que eu faço. Mas olha só, Stalinista, aí é qual foi a solução eles que eu dei? misturam, eles misturam. Qual foi a solução que eu resolvi quando eu encontrei essa personalidade, esse indivíduo? Muito simples. Eu fui numa delegacia de um indivíduo que era especializado exatamente em combater os grupos neoporcarias, né, esses grupos realmente tal, entreguei para eles e cheguei para sentar com um grande amigo meu, judeu, e disse, olha, o negócio é o seguinte, cara, este, eu acho que acaba bom vocês investigarem, porque aquele cara estava se apresentando como tal, literalmente.
Aí eu disse, verificar se esse cara é maluco, se esse cara é isso, se esse cara é aquilo, mas não cabe a mim. Já entreguei, falei para uma delegacia e já falei para vocês. Por quê? Porque existem. Mas isso é uma excrescência de uma árvore, é uma folha. É a exceção da exceção, exato. O que eles querem dizer é que essa folha é a árvore inteira. Porque todos aqueles que discordam daquele indivíduo muito ímpio, muito impoluto, aquele rapaz lá que foi do complexo do narcotráfico, se discorda dele, então é nazista. Dinocracia. Sei lá, se discorda. Ou seja, eles querem colocar que todos aqueles que são da oposição... Tá acontecendo. Essa pauta é interessante pelo seguinte... O cara que é do tráfico, o cara que é da ONG... Posso ler a fala dele? Para você falar? Posso ler para você falar? Lê lá. Ó, para Piuma, Piuma, que já comandou o tráfico no Complexo do Alemão, cara, isso e é atualmente surreal. se diz é. ex-traficante. Ah, tá bom. Isso é maravilhoso. É um ex-virgem. As críticas feitas por pessoas de cunho nazista à presença de Dino na Maré teriam a ver com o preconceito contra os pobres e marginalizados. E contra os traficantes. O argumento semelhante foi usado pelo ministro de Lula para rebater as críticas. Aspas para o ex-traficante. Os bolsonaristas fanáticos, lunáticos, nazistas, fazem uma colocação da forma que eles acham melhor para eles, que é ligar o excelentíssimo ministro da Justiça ao crime. Excelentíssimo. Disse o presidente de uma ONG agora, chamada Multiplicação Social. Nome bonito. Nome bonito. Não, eles vão em multiplicar vídeo socialmente, só não vou publicado dizer o no quê. canal oficial da ONG, alguns dias após a ida de Dino à Maré. A questão que se coloca, Marco Antônio, é muito simples. A gente está vendo, não estou dizendo o caso desse rapaz, que talvez seja um homem que se arrependeu, que foi impoluto agora, negou o passado de traficante. Mas a gente está vendo criminosos, a gente está vendo traficantes, a gente está vendo chefes de facções criminosas, de um Estado paralelo criminoso, e a gente está vendo petistas. Petistas que apoiam, endossam ou então fizeram parte de um governo cuja cúpula inteira foi presa. Assim como o presidente Lula estava na cadeia até ontem, chamando todos os seus adversários de nazistas. E aí a gente teve, assim, pessoas ligadas ao crime, ou criminosas, ou que fazem parte do crime, e a gente sabe do xodó que a esquerda tem em relação a criminosos que acham que são vítimas sociais, ou mesmo os próprios esquerdistas que são criminosos, corruptos, que jogaram dinheiro no seu bolsinho sem se preocupar com o status social de que eles roubaram. Ou seja, criminosos reais, concretos, chamando os seus adversários ideológicos, os seus adversários políticos de nazistas. É criminoso projetando o próprio crime em outrem. É criminoso projetando o próprio crime em quem, por exemplo, estava combatendo o crime até ontem. Não é à toa que Deltan Dallagnol foi cassado. Por quê? Porque estava combatendo criminosos. Criminosos, leiam-se, sobretudo petistas corruptos que foram para a cadeia, inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, é o criminoso, é o bandido perseguindo o xerife. É o injusto perseguindo o justo. A gente está vendo isso na imprensa, a gente está vendo isso no judiciário, a gente está vendo isso no executivo e a gente está vendo isso nas próprias facções do crime que movem o tráfico de drogas, chamando todo mundo de nazista. Então, meu caro telespectador, quando você vê alguém chamando os outros de nazista, todo mundo, sem nenhum tipo de critério, você pode saber, muito provavelmente, o criminoso ou o amante de criminoso é esse que está imputando o próprio crime no outro. Projeção espelhada. Freud explica, é método.